Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma aula, mais um momento, para entender mais uma das partes que compõem um TCC. E agora, nós iremos falar sobre o referencial teórico. O que é o referencial teórico? O que tem que ter em nosso referencial teórico para ficar bacana, para compor um texto bem estruturado? Veja bem, o referencial teórico é um texto, certo? Que deve ter uma estrutura básica, deve seguir uma linha lógica de pensamento, certo? E esse texto deve ser baseado em trabalhos que já foram escritos sobre sua temática. Então, seguindo nos exemplos que eu já dei nos últimos vídeos, né? Aí vamos supor que esteja fazendo um trabalho sobre a robótica educacional para a educação inclusiva, por exemplo. O que é que pode ter no meu referencial teórico? Pode ter a citação de outros textos de outras pessoas que já estudaram a mesma coisa que eu estou propondo estudar, ou pelo menos dentro de uma ideia parecida, certo? E eu vou escrever sobre esses textos em uma linha lógica de pensamento. O que é necessariamente uma linha lógica de pensamento? Quando eu digo que a gente tem que ter um raciocínio lógico, uma linha lógica de pensamento, eu estou dizendo que, para o leitor, aquilo tem que ser um texto que tenha conexão entre as partes, certo? Que a gente esteja descrevendo o que está acontecendo em outros textos, fazendo uma ligação, criando uma cronologia de acontecimentos ou de textos, certo? Para que não fique pedaços soltos de outro texto, sem nenhuma lógica, sem nenhuma ligação entre eles. Então, voltando aqui a definir o que é um referencial teórico, é um texto estruturado, contendo tudo, ou quase tudo, porque tem temas que são muito abrangentes, ou quase tudo que já foi publicado com relação ao seu problema de pesquisa. Então, veja, eu tenho a área de robótica educacional, mas dentro da área de robótica educacional eu estou estudando um ponto muito específico. Dentro desse ponto que é muito específico, eu vou buscar os textos da minha área. Quando eu digo textos, quais são os tipos de textos? Outros TCCs, artigos científicos publicados em revistas, publicados em eventos, certo? Dissertações de mestrados, teses de doutorados, livros, revistas, certo? Jamais, ou melhor, é bom evitar-se ao máximo utilizar fontes que não são confiáveis, como blogs, Wikipedia, e até outras fontes como vídeos no YouTube. Professor, isso quer dizer que eu não posso citar vídeos ou que eu não posso de forma alguma citar um blog? Não. Quer dizer que se você está escrevendo o seu referencial teórico, você está falando de pesquisas que já foram feitas. E essas pesquisas devem estar em fontes confiáveis. Vez ou outra, se for realmente necessário, você pode citar um vídeo, você pode citar uma entrevista, você pode citar algum material disponibilizado em um blog, mas isso não deve ser a parte principal e estar presente em todo o seu texto, certo? Então, o seu texto não deve ser apenas citações de blogs e vídeos de YouTube, por exemplo. O ideal é que seja artigos científicos, textos científicos de uma forma geral, TCC, dissertação de mestrado, doutorado, artigos de revistas, etc. Essas são as fontes que você deve buscar. Então, você pode ir lá no Google Acadêmico, né? Você pode ir lá filtrar na pesquisa do Google apenas os artigos e os textos acadêmicos, que são as fontes confiáveis, são pesquisas que já foram feitas. E dentro desses textos você coloca lá, ou melhor, dentro dessa fonte de busca de pesquisa, no Google Acadêmico, por exemplo, você vai colocar termos importantes que dizem respeito à sua pesquisa. No nosso exemplo aqui, a gente pode usar, por exemplo, robótica educacional na educação inclusiva, robótica educacional inclusiva, robótica educativa na educação inclusiva. Termos
inclusive termos em outras línguas, outros idiomas, como inglês e espanhol. Você pode achar fontes muito ricas também em outros idiomas, mas desde que esses textos sejam confiáveis, certo? E aí, nesse referencial teórico, o que você vai fazer? Você vai emitir sua opinião lá? Você vai falar o que você acha sobre o assunto? Ainda não. Ele é um texto meramente descritivo. Você não vai colocar sua opinião pessoal. Você vai escrever o que já foi feito, o que as outras pessoas analisaram e pesquisaram. Então, eu vou buscar lá um trabalho sobre o meu tema, vou dar uma resumida, vou criar uma linha de raciocínio lógico e uma linha cronológica. Esse texto é baseado em citações. Prova quer dizer que eu vou pegar um monte de citação e vou fazer o meu texto? Mais ou menos. Porque, dentre essas citações, você vai fazer alguns comentários. Sem dizer se aquilo tá bom ou se tá ruim, se você pode ali colocar a sua opinião ou não. Não é esse o momento. Você vai fazer comentários sucintos, principalmente buscando linkar um texto. Então, vamos supor, o texto de fulano de tal diz isso. E o texto de cicrano diz aquilo. Então, eu vou ter que unir os dois textos. Eu faço o quê? Eu faço um comentário, unindo a lógica de um texto com a lógica do outro texto. Certo? Então, a gente faz essa união utilizando os comentários, ao invés de só pegar citações soltas lá. Uma coisa muito importante no referencial teórico é a cronologia. Como assim? Você vai escolher, por exemplo, pesquisar por textos dos últimos 10 anos. Eu vou pesquisar da vida inteira? Não precisa. Você escolhe um período de tempo. Então, vamos supor que eu quero estudar os textos sobre robótica educacional dos últimos 5 anos. E eu só vou pegar textos dos últimos 5 anos. Quando eu for escrever sobre esses textos, é interessante que eu os coloque em ordem cronológica. Então, eu vou falar primeiro do primeiro texto, depois eu vou falar do segundo, vou falar do terceiro, e sempre tentando unir a ideia dos dois, certo? Ou dos textos, tentando unir ali em uma ordem lógica de pensamento, de modo que você ou que qualquer outro leitor, ao ler o seu texto, entenda o que está sendo dito. Entenda qual é a ideia que você quer passar, o que é que você quer contar, qual é a história que você quer contar no seu texto, certo? E aí, depois disso, a gente tem que entender o que então, meu Deus, pelo amor de Deus, o que eu preciso colocar no meu referencial teórico? Eu estou aqui, eu já pesquisei os textos sobre o tema, eu já criei uma linha lógica, eu já sei quais citações eu quero colocar, o que eu coloco? Você pode colocar 3 coisas principais. Dentro do seu referencial teórico, você pode criar um tópico chamado estado da arte. Esse tópico você vai literalmente descrever, certo? Sem emitir opiniões, descrever a pesquisa de outras pessoas. Então, você vai buscar outras pessoas que já fizeram pesquisas parecidas com a que você se propõe a fazer e vai descrever. Então, fulano de tal fez tal pesquisa e escreveu tal coisa e achou tal resultado, certo? Uma outra pessoa pesquisou tal coisa, desenvolveu tal protótipo com tal metodologia e encontrou o seguinte resultado. Você pode, inclusive, colocar essas pesquisas que já foram feitas e que você quer descrever em subtópicos, se assim for melhor para você. Ou então, você pode colocar e linkar uma com a outra, linkar os textos. Olha, fulano de tal fez assim, mas o outro fez de tal jeito. Então, os dois, apesar de proporem a mesma coisa, fizeram utilizando métodos diferentes, por exemplo. Tá? Então, você pode criar aí o primeiro tópico do seu referencial teórico, pode ser falar de trabalhos que já foram feitos. Você pode criar um segundo tópico que diz respeito aos conceitos. Então, como assim conceitos? Bem, se eu quero falar sobre robótica educacional, eu posso colocar lá o conceito de robótica, o conceito de robótica educacional, materiais utilizados, né? Quem é que pesquisou, quem começou com a robótica educacional, como vem sendo feitas essas pesquisas no Brasil ou em outro país, qualquer lugar que você queira pesquisar,
certo? Então, a gente pode colocar conceitos ligados ao tema. Eu estou pesquisando sobre Arduino, eu estou pesquisando sobre qualquer outra coisa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar lá conceitos importantes sobre Arduino. O que é o Arduino? Quais plataformas dão suporte? O que pode ser feito com Arduino? Então, conceitos que são importantes, certo? E você pode também descrever em outro tópico, se você quiser, métodos que foram utilizados. Então, estou pesquisando sobre robótica com Arduino. Métodos que já foram utilizados para fazer isso. Fulano de tal fez um trabalho utilizando o Arduino com programação em blocos para ensinar crianças. Esse é um método. O outro ensinou robótica utilizando Lego, também com programação em blocos para ensinar crianças, mas chegou ao mesmo resultado. Eu estou falando ali dos métodos, da forma como foi feito, certo? Ou até mesmo dos métodos científicos, tá? Então, você pode ter no seu referencial teórico esses 3 subtópicos. O primeiro é o estado da arte, que você vai descrever pesquisas que já foram feitas. O segundo são os conceitos importantes, conceitos, origens, significados do que você vai utilizar e que você acha que faz sentido dentro do seu trabalho. E depois métodos. Esse último você pode deixar para fazer depois, por exemplo, mas esses de conceito e de estado da arte você vai fazer primeiro. Uma dúvida que sempre chega até mim é: professor, eu preciso fazer a parte prática? No caso das pesquisas de engenharia, né? Eu preciso fazer a parte prática antes de escrever? Não. Observe que você vai escrever no seu referencial teórico sobre textos de outras pessoas. Não tem ainda nada a ver com o que você está fazendo, no seu tema. Então, você não precisa ter feito a parte prática para escrever o seu referencial teórico. Você só precisa de uma coisa: leitura. Se você não fizer leitura, você não vai entender o que você vai escrever, você não vai ter parâmetros para a escrita, nem sequer exemplos para você escrever. Então, a leitura é um ponto fundamental aí, certo? E algumas dicas valiosas são as seguintes. Primeiro, antes de começar a escrever seu texto, define os subtópicos, os subtítulos que você quer colocar lá, sabe? Ligados ao seu tema, quais tópicos você acha importante ter, tá? Depois, pesquisar textos citados sobre esses tópicos, né? Então, eu quero falar sobre robótica educacional inclusiva na Bahia. Vou pesquisar sobre isso. É um tópico que eu quero colocar no meu TCC, então eu posso pesquisar sobre isso. Eu quero falar sobre robótica educacional com Arduino. Eu vou lá pesquisar texto sobre isso e vou falar sobre isso no meu TCC, se eu quiser. Pode ser lá dentro da parte de trabalhos já desenvolvidos ou de conceitos, tá? Escrever as citações em ordem lógica, sempre estruturar o seu pensamento. Você não vai pegar textos soltos. Senta, para um pouco para você ler, entender e escrever. Se você não tirar um tempo, nem que seja um final de semana inteiro para você fazer isso, vai ficar muito solto o seu texto. Então, é bom você utilizar o tempo a seu favor. Tire uma tarde, uma noite, o tempo que você tiver dentro das suas possibilidades para ler, colocar até mesmo no papel, de forma escrita, uma ordem lógica de coisas que você quer colocar, linkar isso, certo? Com comentários, com a lógica da sua cabeça aí, certo? Para poder escrever em uma ordem que faça sentido na leitura. E preencher os espaços vazios com comentários. Então, eu quero falar de 2 trabalhos diferentes, eu vou simplesmente pegar 2 citações e colocar lá? Não. Você tem que colocar um comentário. Cuidado com o seu comentário para não ser uma opinião. Você pode comentar, reescrever o que já foi dito no trabalho da pessoa, fazer um comentário sucinto, mas você ainda não fez sua pesquisa, então você não pode colocar a sua opinião naquele momento, tá? Dicas de tópicos, isso aqui também eu coloquei baseado em um blog, tá? Que eu vou até deixar aí para vocês na descrição. Então, o que é que pode ter de tópico no seu trabalho? O que é sobre o seu tema, de onde vem, quais são as características, como se classifica, para que serve.
provoca quais consequências, qual é a causa, de que é diferente, com o que se parece, quais são as suas qualidades, etc. Ou outros tópicos que você achar interessante. E as dicas de sucesso para a gente encerrar aqui essa nossa aula é leitura. Leitura. Se você deixar para fazer de última hora, você não vai ter tempo para ler. Sua cabeça vai ficar confusa, você não vai conseguir interpretar e, consequentemente, você não vai conseguir entender. Então, tire um tempo semanalmente para você fazer as leituras e escrever sobre elas. Então, fazer os fichamentos é uma coisa que eu super recomendo. E depois, antes de começar, estabeleça os seus tópicos, porque aí você vai saber sobre o que você quer escrever. Sabendo sobre o que você quer escrever, você vai mais ao ponto na hora de fazer a pesquisa dos textos importantes para você. Nós vamos encerrando isso daqui. Espero que tenha te ajudado, mas eu também, na descrição dessa aula, estou deixando aqui 2 links de 2 blogs que podem ser úteis para você utilizar aí nessa etapa de fazer o referencial teórico, tá? Então, até uma próxima aula e até breve nós nos veremos.